E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com o Conta aí LG, agora com uma convidada especial, uma super convidada aqui, Gizi Fiuza. Que rufem os tambores! Uhul! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você estará vendo este programa, mas que prazer enorme estar aqui, Chuzão. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso, tá louco? É uma honra ter uma modelo internacional aqui presente. Bom, pessoal, então ela vai ter muita história para contar aqui. História só vocês assistindo agora. Tem coisas que vocês não vão acreditar, hein? Bora lá, eu sou um livro aberto com páginas coladas, então te esforça. Então vamos lá, pessoal. Depois eu vou fazer uma pergunta discreta para ela aí. Quero ver se ela vai responder, hein? Medo! Bora lá. Vamos lá, pessoal. Gi, ou Giza, qual que tu prefere te chamar? Olha, Tanto o faz, Gi, tu sabe Giza. como que é o nome da pessoa? É. Giziane. Giziane. Papai queria Giane, mamãe queria Gisele. Resolveram juntar. Cortaram no meio? E deu isso, deu Giziane. Mas em casa sempre foi Gigi. Gigi. É a Gigi. Meu tio querido, tio Erni, beijo. É Didi. Mas, profissionalmente, é Gizi Fiuza. Gizi E a Fiuza, partir né? desse ano, com Z. Oh. Se escreve com S. Mas aí, esse ano, eu resolvi fazer a numerologia. E me disseram assim, Gizi, acontece isso na tua vida. Eu digo, sim, acontece. Aí, tu tem dificuldade aqui, né? Digo, Sim. caraca, é? Então, isso tudo vai mudar se tu trocar o S por um Z. Eu digo, fala sério. Demorou, então. Foi me dizer, esperou 40 anos pro universo me dizer que o problema era o Z. Podia ser um pouquinho antes, né? Nossa, por favor. E realmente, desde que eu troquei o S pelo Z, as coisas estão fluindo cada vez mais. Sério? Olha só, Sério. pessoal, que interessante aí. Vamos dar uma pesquisada aí na letra Z. Quem sabe todos nós vamos colocar o Z aí no Na nosso verdade, nome. tu tem que ver os números que tu tem. Ah, não é qualquer um, então. Não é qualquer pessoal, Z. então não é qualquer um, esquece. Esquece o Z. Mas tu faz a soma aí do teu nome e tem que dar um número. Se tu começa a ter números que te trazem... Coisas boas? Não. Não, muito pelo contrário. Eu, por exemplo, o Ah, é o G, contrário. G-I-S-I tinham a mesma letra. Então, dava 3 vezes o mesmo número. Ah, entendi. Cada Aí letra ele é dá um uma energia número. negativa. Então tu tem que pegar todas as letras e daí vai dar números Vai dar e números somar. e dos números tu vai tirar o resultado. É uma loucura, mas é uma loucura muito interessante. Legal, pessoal, aí, ó. Giza é... E então pode chamar de astróloga. Gizi. Gizi, Não. Mas muita gente também chama de Giza. E tá Giza, tudo né? certo. Eu Mas acho Giza é que legal, com Giza é carinho legal. tá tudo Aham. ótimo. Eu chamo todo mundo de Chu. É, Aí né? fica um Gizi, eu não sou Ju. Eu digo, não, eu chamei de Chu. É, É verdade. chuchu com X. Porque com CH é muita água, bagaço e casca. Eu lembro que tu me chamou de Chu. Chu. Chu, da onde? Cara, ela tá me confundindo com alguém, será? Eu vou mandar. Que Luciana. intimidade é essa? Não, eu pensei, pô, eu vou mandar Luciano, acho que ela não lembra do meu nome. Louca. Ah, entendi, então. Todo mundo é Chu. Todo mundo é Chu. Eu também não me lembro dos nomes de todos. É muita gente, né? É difícil muita a gente memorizar, então. Daí a pessoa às vezes vem super... Oi, Gizi! E aí eu... Aí tu vai... Chu! Pronto, já tô salva. É, boa ideia, boa ideia. Eu fico chamando os homens, eu chamo de fera, né? Ô, fera. Aí, fera, tudo bem? Então, o Thiago, é às uma vezes, salvação. aqui o nosso produtor aqui, de vez em quando eu mando mensagem, eu falo, e aí, fera, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá os horários aí? Então, tipo, Maravilhoso. tenta colocar uma outra palavra em vez do nome quando a gente esquece, né? Sim, que daí tu já te salva. Já se salva. É, quanta gente a gente encontra... Eu sei que eu conheço, mas da o nome. onde? Quem é você? É verdade. Às vezes eu tenho É que é muita esse gente, problema, né? sabe? De às vezes juntar o rosto com o nome, com a situação, com tudo. Eu lembro de ti, mas da onde?
verdade. Daí não vem, É muita sabe? gente. É muita Nossa, gente. ainda mais tu que tá sempre em eventos e tudo mais, é pior ainda. Daí É às muita vezes, gente. tô aqui conversando contigo, a gente, super massa. Aí eu te encontro daqui uns dias, eu digo, gente... Eu não consigo lembrar o nome. O LG! É, isso aí. Então, Gisa, vamos começar, acho que pelo começo, né? Como é que inicia a tua história, assim? Ixi, Maria. Como é que inicia? Vamos por assim, tu teve a mãe biológica e uma adotiva, né? Tenho. Então, Quer dizer, né, tinha. Esse ano eu tô ainda me adaptando com essa questão de ter uma mãe só, né? uma perda, né? Perda muito A grande. minha mãe biológica faleceu faz 9 meses. E tá sendo um ano bem diferente. Mas eu nasci de uma família com um problema, diversos problemas, mas o principal deles era o alcoolismo. E o meu pai não assumiu, no caso, né? Quando eu tinha alguns Sim. meses, ele viajou para o Nordeste, onde ele tinha outra família, e acabou ficando por lá quase um ano. E nesse um ano, a minha mãe, que não era natural de Caxias e que não estava trabalhando no momento, tinha que manter uma casa, uma filha recém-nascida e N outras situações, né? E acabava me deixando em casa, ela fazia um colchãozinho na sala e me deixava ali enquanto ela ia para a rua trabalhar, vender Avon, vender Tupperware, fazia o jogo da vida. E aí, à noite, acabava indo para o bar, encher a cara para tentar esquecer a dificuldade que estava vivendo. Até que ela conheceu o meu pai nesse bar e um dia ele ajudava com leite, outro dia ele ajudava com dinheiro, outro dia ela vendia um liquidificador e ele comprava. Sim, legal. E até que um dia a dona do bar, que por coincidência era minha madrinha, é minha madrinha, ela disse: Cláudio, por que tu não, vocês não podem ter filhos, né? Por que tu não pede para Guiomar se ela não cuida da Gizi, da Gi, enquanto a Maria não se recoloca, né? Até ela não se estabilizar. Sim, claro. E aí ele levou essa proposta para minha mãe de criação. E ela meio ressabiada, né? Porque imagina só se tu chega hoje para a esposa dizendo que vai levar um bebê para casa. É sobrenatural, né? O que ela vai pensar sobre isso? Ah, não, vai colocar os dois pra fora. Vai dizer, da onde que tu tirou? É teu mesmo? É teu? Né? Ou tu tá... Como assim? É, E provavelmente, né, aconteceram essas interrogações, mas a minha mãe aceitou. E aí me receberam com festa, aí viram que não tinha fralda, pegaram os lençóis para fazer fralda. olha só, pessoal. Então, os vizinhos acabaram se reunindo para ajudar ela a receber esse bebê, porque não teve preparo nenhum, né? Sim, saiu Uma coisa é tu inesperado, ter né? 9 Inesperado. meses para se preparar para receber um bebê. Verdade. Outra coisa é teu marido chegar e dizer: bom, amanhã eu vou te trazer um bebê, tá bom? Bom, a vida da pessoa vira de pernas pro ar, né? Pernas pro ar. Tipo, cara, imagina do nada, assim. Do Neida. Chega e, tem um bebê. Parece um filme, né? É muito A tua louco. vida é um filme. A minha vida poderia dar uma belíssima novela. Eles ainda não me descobriram. É verdade. Mas, e aí era para ser algo momentâneo, que foi perdurando. Eu tinha 9 meses, né? Eu fui morar com a minha 9 mãe meses. no dia 1º de abril. Olha que presente de bobo. Nem me Podia ser fala. mentira, mas não foi. É verdade. E aí eu fui ficando e virou uma bolinha de ping-pong. Eu ficava com uma na semana, com a outra no final de semana. E quando eu vi, o meu pai de criação faleceu quando eu tinha 9 anos. Aham. E eu continuei. E foi um baque? E foi... Tu sabe Ou que... tu assimilou naturalmente, assim, como é que foi? Eu acho que eu não assimilei, mas não tomei baque, eu não sei. Eu era muito nova. Aham. E ele estava muito doente também. Ah, não E foi repentino, então. Não foi. É, Foi repentino porque ele baixou ao hospital para fazer uns exames. sim. Baixou na segunda-feira e eu estava em Gramado porque eu passava as férias e quando tinha qualquer coisa eu ficava na casa dos meus tios em Gramado. Sim. E eu estava lá quando eles ligaram na quarta-feira dizendo que ele não estava muito bem. E aí eu e a minha prima escutamos que eles estavam, a família cochichando, enfim.
A gente já sentiu que a coisa não era muito boa. Na sexta-feira de manhã, o meu tio Lodacir, aqui de Caxias, foi a Gramado às pressas para me buscar. E ali eu já sabia que algo errado não estava certo. E eu cheguei, vi meu pai ainda com vida, mas às 10 horas da noite da sexta-feira ele faleceu. Mas que bom, né? Que conseguiu ver com vida ainda, né? Consegui, Ele te aham. viu também. Disse que estava me esperando, né? É, Porque a pode gente tinha ser. uma ligação Isso. muito grande. O exemplo que eu sempre tive de homem era o meu pai adotivo. Nossa, foi uma história. É Uma um homem força. corajoso, cara. Sim, Tu chegar e dizer, não, eu vou assumir. Tipo, não, sempre foi um Nossa, ele homem tava. De incrível. parabéns. Incrível mesmo. Incrível. E graças a Deus eu arrumei um homem tão bom quanto para ser pai da É? minha filha. Olha só, pessoal, que maravilha, viu? Se Eu plantar acho o bem, colhe o que bem, pessoal. exatamente. Não, e a gente busca sempre. Eu acho que a mulher ela tem muito isso, de buscar no homem uma figura paterna. E ele é muito parecido com o meu pai adotivo. É muito Legal, engraçado isso. que bom. E aí ele acabou falecendo, enfim, e eu não. A gente teve um baque, uma coisa, mas é uma coisa estranha, sabe? Que eu não consigo te explicar. Sim, Tanto que eu chorei mais. O pai faleceu em janeiro de 94. E uma prática que eu tinha com o meu pai era de todo domingo a gente sentar na frente da TV para quê? assistir futebol. Assistir o Ayrton Senna. Ah, o tempo, claro, o tempo da Ayrton Senna. Nossa, A aquele gente tempo sent... era domingão, né? era Domingão era. domingo com Ayrton Senna. É verdade. Domingão E, de manhã não tinha e o outra que coisa pra acontecer. aconteceu em 94? É verdade. Trágico acidente também. Tipo, 3 meses depois que o pai faleceu, morreu Ayrton Senna. E aquilo para mim foi assim como se tivesse aberto uma cratera. Ali eu lembro que eu sofri demais. Eu acho que ali foi onde, tipo, te tirou uma lembrança, né? Me Dele, né? tirou o que eu tinha com meu pai. Isso, Porque até isso então é eu verdade. cumpria o nosso ritual. Todo domingo tava eu lá Sentar e na TV assistindo o nosso Ayrton. E aí eu não tinha mais isso, eu não tinha mais o pai e eu não tinha mais o nosso ritual. Então ali para mim Legal. foi uma grande quebra, sabe? Isso, acho que é ali que tu sentiu, né? Ali eu senti, ali foi como se a ficha tivesse caído. Mas que foi muito diferente, por exemplo, desse ano, quando a mãe faleceu, que para mim foi como se tivessem me tirado realmente o chão. Sim, eu vi, É né? outro. Eu vi que nas redes sociais tu ficou abatida mesmo. E não tem como Nossa, não ficar, né? não tem como, não. Não tem, não Não tem. tem. Então, É uma coisa que ainda me dá um nozinho. sim. Ou um nozão, né? E sem falar que ela passou pelo mesmo processo que você passou também, né? Que nós vamos falar daqui um pouquinho. Sim, sim. Então, Ela acabou descobrindo um câncer e foi um ano, né, dela descobrir e começar. Ela tratou, enfim, mas um ano depois ele veio um pouco mais forte, ele se manifestou mais forte e assim que ela começou o tratamento foram 45 dias. Em foi 45 rápido, né? dias ela foi sucumbida, assim, foi muito louco. Sim, essa doença é muito triste. Eu tenho uns tios meus também que acabaram falecendo disso, então, tipo, espero que um dia eles achem, né, a cura. E a gente Tomara. vai falar, nossa, quanta gente morreu e agora tem a cura. Né? Tomara, Então, tomara. espero que eles achem a cura o mais rápido possível. Porque cada vez acaba tendo mais pessoas, né, com câncer. Isso. Hoje a gente escuta muito mais porque existe muito mais meios da gente Divulgação, né? descobrir, da gente tratar, né? Verdade. A gente já quebrou inúmeros tabus. Tem campanhas. Campanhas, o câncer de próstata tá cada vez menos. O tabu tá indo embora. O homem, ele tá tendo. Ele tá indo mais fazer o exame, né? fazer o exame. Antes ele dizia, eu não vou ir porque tem que ir lá. Então, tipo. Umas bobagens, né? É verdade. Que um dedo no cu vale? Opa! Perdão, me escapou. Pessoal, essa parte Louca! vai cortar. Vai ficar. Ai, Deus. E a tua adolescência, como é que foi, Gi? Aí, na escola, assim, como é que era? Tu era o patinho feio? Tu era a mais bonita? Nunca fui a mais bonita, amigo. Sério? Deplorável.
Os meninos só queriam Pessoal. ser meus amigos. Pessoal, vocês vão ver que daí ela vai contar a história que ela virou modelo. Ah, Mas na escola era o patinho feio, pô. é porque não adianta, né? A gente é sempre alta, magra, esquisita, né? E sempre o mesmo apelido, né? O meu, Olivia Palito. Olivia Palito. A de toda mulher naquele tempo que era alta, né? E magrinha, tinha isso. Eu lembro a minha irmã, a gente chamava ela de Olivia Palito também. Parece que toda que era alta e magra, eu acho que era por causa do desenho também, né? Porque Pode tinha o ser. desenho, então Eu sei todo que uma mundo, vez eu Olivia botei uma Palito, Olivia sombreira na bunda e de repente as minhas ombreiras estavam deslocadas. Tipo, eu tinha uma bunda assim, né? Tipo, tem uma coisa estranha aqui. Ai, louca! Mas acontecia e é muito engraçado. E eu também sempre tive muita dificuldade de aprendizado, né? Que eu fui descobrir agora, depois de velha, que eu tenho TDAH e tenho dislexia. Sério? E além de tudo isso, ainda transtorno auditivo, né? Do processamento auditivo. Então Pessoal. você fala nota, eu entendo nora. É bem louco. Pessoal, não vou contar, mas eu vi ela fazendo as tarefas da faculdade lá. Da filha? Não era tu na faculdade que tava fazendo um curso, alguma coisa? Ah, que eu tava- tô fazendo jornalismo, sim. tava fazendo na faculdade. Eu vi que tu tava fazendo Mas lá. aí fui me encorajar a voltar a estudar agora, com E tipo, aí eu vi com que tu 40 tava lá, eu não anos. sei nada disso aqui e tal. Um caos. Tá doido. É danado, mas na escola era muito pior. É. Hoje, como eu sei das minhas limitações e das minhas dificuldades, eu tenho os meus métodos, né, para estudar e tal. É cola, hein, pessoal? Óbvio. De antigamente, né? E antigamente, se não fosse a cola, tava lá no 4º ano até hoje. Até lembrando que o pessoal da mais nova ali, que eu tava comentando contigo, Aham. até foi ontem, eles estavam com essa pauta aí. Você colava na escola? Tu ia Quem ter que nunca, falar. né? Quem nunca? E hoje, pior ainda, né? Porque com o GPT aí, Não, piorou, eu né? tenho medo do que nós vamos ter de médicos no verdade. futuro. Porque ele só sabe responder pelo GPT. É verdade. E aí, quando eu se der de frente com o coração batendo de verdade? Aí ferrou, né? Quero ver. Não pode errar. Então tá aí, pessoal. Oremos. Ela na escola, então, diz ela que era o patinho feio, né? Não, E aí? namorado nem tinha. É. O único namoradinho que eu tinha querido. Ai, um beijo. Mas ele era gay. E aí, para não chamarem ele de gay, eu e ele, a gente andava de mão dada e a gente se dava um selinho. Aí, Era o pessoal, máximo. viu como é? Ela estava ajudando o amigo E o amigo me a ajudando. ser homem e o amigo ajudando ela a ter um Não, namorado. eu não estava ajudando ele a ser homem, eu estava ajudando ele a diminuir a encheção de saco, né? Ah, é, diminuir Porque a encheção ele de não, nunca deixou de ser homem. Por desculpa. mais que ele queira a opção sexual de Sim, cada sim, um, claro. não interfere na. É verdade. Eu que me expressei mal, pessoal. E aqui a gente fala e Solta só pensa depois. tudo certo. O problema é que aqui também não tem papas. É, né? Me É isso belisca. Tá, e aí, tipo, depois ali, como que inicia, assim, a tua carreira? Como é que... Eu sempre Tu foi quis, atrás, eu vieram sempre atrás de quis ser você? modelo. É uma coisa muito louca que com 10, 11 anos, o meu quarto ele já era forrado. Era uma época que a gente tinha as revistas, né? Capricho, Carícia, Atrevida. Tinha várias revistas, né? Muitas revistas. A gente tinha o especial da Caras, que fazia a cobertura dos desfiles, né? Que antes ainda de ser Fashion Week, a gente tinha o Morumbi Fashion. E antes do Morumbi tinha ainda um outro nome. Mas eu amava o Morumbi Fashion. E eu arrancava essas páginas e colava tudo na parede. Sério? Sério. O pior é que antigamente mesmo as gurias colavam, né? Tinha o Eu era quarto pôster, forrado, era eu os posters. Era tudo. Pra não ter nenhum problema, em cima eu colava os homens, né? Então eu tinha o Axel, tinha Maurício Matar, o Fábio Assunção. E tu não tinha... Eu lembro que o pessoal falou uma vez, assim, ó, se... Como é que era? Era sobre o pôster do Backstreet Boys. Ah, não, esse já foi um pouquinho Foi depois. depois, né? Então, Mas eu depois, gostava dos Backstreet Boys, as Spice Girls, eram Backstreet Boys veio depois, né? fantásticos. Eu acho que eles eram da mesma época, mas eu não cheguei a ter pôster deles, não.
Mas eu tinha do Axel, eu achava o Axel o máximo. Era legal, né? Incrível, mas a gente não se encontrou para casar. Ele atrasado e eu também. Não deu bateu certo. os horários. Mas eu sempre amei as modelos, enfim. E aí eu comecei a me inscrever em concursos. E aí uma agência aqui de Caxias acabou me levando. Ai, não, achei legal, me chamaram para participar de um concursinho, acabei ganhando. E aí eu fiz 15 anos, eu estava em São Paulo já. Sério? Sério. E não foi assustador assim? Como é que foi? Porque foi meio meteórico, então, né? Para mim 15 era o anos. máximo. Para mim era o máximo. Era onde eu queria estar, era fazendo o que eu queria fazer. E como é que foi a tua primeira viagem, assim, tipo, porque tu já tinha saído assim longe? Nunca. imagina, Imagina, cara. minhas mães não tinham dinheiro, às vezes, nem pra gente ir até Farroupilha. Quem dirá ir para São Paulo, quem dirá começar uma carreira internacional. Tanto que todas as minhas viagens internacionais, todas não, mas as primeiras, eu ia com 50, 70. Eu lembro que a primeira viagem as mães se juntaram, assim, eu consegui 100 pila para viajar, R$ 120. Sim. O que eu ia fazer com R$ 120 no Chile? Sim. Não tinha, né? Muito o Não que fazer. tinha, Cara. outra moeda, Outro câmbio. outro câmbio, enfim, não fazia sentido, né? É verdade. Mas as coisas elas têm que começar de alguma maneira. E uma coisa que eu me orgulho muito é que eu nunca tive medo de me reinventar, de me desafiar. Ai, mas tu não pode. Quem disse que eu não posso? Ah, mas tu é da favela. E daí? Ah, mas tu é pobre. Daí tem que lutar mais, né? E daí, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Legal, Talvez por eu parabéns. ser cria de Xuxa, né? A minha babá era Xuxa. Então, eu cresci ouvindo que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. né? Como, eu não sei. Eu até vi que tu conheceu ela pessoalmente, Pessoalmente, né? chorando Eu vi. litros. Muito As pessoas às vezes julgam, né? Fui muito criticada, mas Sério? eu não tô nem aí com a crítica do povo, porque Que loucura, a gente cara. precisa honrar aquilo que nos faz feliz. E a minha infância foi toda com a Xuxa. Claro, cara. Eu cresci com a Xuxa. Quem cuidava de mim todas as manhãs era ela. Eu ficava em casa sozinha desde sempre. Assistindo E tal. quem ficava me fazendo companhia, às vezes, para não tacar fogo na casa, era ela. Sim, Então, as dancinhas, musiquinhas, muito legal, cara. então estar lá, para mim, foi, nossa, do lado dela, eu chorava. A Maia, percebi. minha filha, me disse, mãe, para que tá feio. Eu vou tentar. Eu não consigo. Eu queria ser Paquita. E ela, mãe, para. Eu digo, o que eu queria? Eu queria, quem quer bom. Eu já tava aqui, ó. Legal, pessoal. Essa Giz é uma fera. Ai, tá louco. Tá, daí voltando ali então ao assunto, 15 anos tu foi pra São Paulo. Fui para São Paulo e acabei voltando, porque eu fui e acabei fazendo um pouco daquele programa Fantasia, sabe? Pois é, pessoal, então ela vai contar a história que ela participou de um programa. Isso aí é Fantasia, se alguém lembra, deixa ali nos comentários. É isso aí. E aí a minha mãe não gostou, achou o fim de carreira, a gente ficava Sério? num hotel chamado Términos. E realmente ele estava terminado. O nome já Já dizia era Términos. terrível. Era tipo filme de terror. Para tu ter uma noção, para tu chamar o elevador era uma campainha. Fazia trrr. Aí Sério? o cara lá de baixo gritava, já vai! E ele vinha. Sério? Quando tu entrava no elevador, ele puxava uma grade e ele descia aquilo na manivela. Caramba, então era tipo aqueles elevador de empresa, aqueles de levar o material. Sei lá, eu Coloca o sei que material era com uma grade que horrível, horrível. E aí loucura. a minha mãe disse, não, nem pensada. Eu acabei voltando para Caxias e fui trabalhar numa escolinha maternal. E aí participava de um desfile aqui, um desfile ali. Tinha na época Alexandre, acho que era Alexandre Niquete. Mas tinha uns desfiles que aconteciam, tinha Marcondes Tavares. Então ia fazendo essas coisas. Participei de vários concursos. Fui rainha da brigada. Sério? Sério. Caramba. Pra foi te ter ter rainha da noção. brigada. E 1000 coisas. E aí, quando surgiu a oportunidade do Garota Verão, aí eu participei, então, do Garota Verão com 18 anos. Fui a Capão, ganhei em Caxias, ganhei na Regional. E aí fui para Capão da Canoa.
E lá eu não consegui a faixa porque eu tinha muita vergonha de falar. E decorar texto eu não decorava, Sim. não sabia dessa deficiência, né? Eu não consigo decorar texto. Aham. O que eu falo hoje nos programas é de improviso. Eu entendo a coisa, eu sei o que a gente tem que conversar, eu Faz sei o meio que a um gente tem resumo. que falar e eu vou nisso num feeling. Agora, se tu me disseres, diz, eu preciso que tu fale isso, 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 Sim. isso me trava e eu não consigo. Eu também sou assim. Eu prefiro, tipo, ler aquele texto e trazer para as minhas palavras do que eu ficar lendo, decorando aquilo lá. É terrível. É. Só que na época eu não sabia, então tinha um texto gigante para eu memorizar na época do Garota Verão. E eu lembro que eu tinha que dizer: boa noite a todos. Eu sou Gisiane Fiuza Carazai, tenho 18 anos e sou natural de Caxias do Sul, antiga pérola das colônias. E aí, menino, vinha o texto e chegou na metade eu travei. Começou a gaguejar. E aí eu não sabia mais o que eu tinha que dizer. Eu disse assim, olha, vocês me... Era a época que tinha aquela novela, tem crise, me poupe, me economize. E eu soltei essa. Eu digo, tem crise, me poupe, me economize. Que eu esqueci todo o texto, mas não esqueça que tem a festa da uva do dia 10 ao dia 11 de Tananã. Já fez um E comercial da eu festa espero da uva. vocês por Caxias do Sul. Tchau! E saí correndo. E aí a saíram nota foi lá embaixo. comigo. Né, saíram comigo. A nota Um foi dos lá jurados me disse no final: Caxias, na próxima vez aprende a falar que tu fica no trio. Eita, tu vê que foi por uma vírgula, então. Caí, né? Digo, tudo certo. Mas, em contrapartida, no que eu tô saindo do desfile, veio um booker, um manager, e ele disse assim: tu sabe andar de skate? Hã? Sei. Sério? Sabia? Mal e porcamente. Sabia subir em cima só do skate. Só o que eu sabia, amado. Não, sou profissional. Sou profissional, me no bota no skate. Ralph, me botaram no Ralph. Mas tudo E bem. aí? Como é que Aí foi essa disseram, história? não, porque tu é muito parecida com uma modelo e a gente tem uma campanha e tal. E tu consegue estar em Porto Alegre na segunda-feira? Consigo. Sim, tô lá. Como eu não sabia? Nem que eu fosse a pé. Por fim, pede dinheiro para um, pede dinheiro para outro. Fui parar em Porto Alegre na segunda-feira. Peguei o trabalho do skate, Sério? fiz. E aí ainda fui aprovada para substituir a modelo que estava no Chile. Sério? E a modelo... Substituiu o modelo. Substituir a modelo. E quem era a modelo? Gisela Rain, natural aqui de Caxias. Sério? Um beijo, Gui. Caramba. E foi sensacional, assim, porque a gente morava em Caxias, a gente andava de skate nos mesmos lugares, mas a gente nunca tinha se cruzado. Porque eu era da farofagem, né? Tipo, Sim, maloca. E ela, mais né, partezinha. junto com os pleiba. E aí, tipo, né? Só se fosse pra gente cair na porrada. Mas a gente nunca, né? Enfim, fomos nos conhecer mesmo lá no Chile. E aí ela já tinha outro contrato para seguir em Nova York. E eu acabei fazendo vários trabalhos enquanto estava lá, por causa que achavam que a gente era parecida. Então, fiz Nescafé, Dove, várias campanhas. Sério? Então, por causa da aparência dela, da aparência tu dela. conseguiu pegar meio o hype ali. Peguei a onda. A onda. Foi uma sorte, Que foi uma legal. sorte. É, E mas os nossos destinos se cruzaram novamente depois, quando eu estava com câncer, porque quem cuidou da minha alimentação, quem foi a minha coach de saúde foi ela. Sério? Exatamente, olha que loucura. Que loucura, pessoal. Então tá aí a história da Giz. E aí ela é nutricionista, alguma coisa assim, na área da alimentação? Ela, operou, alguma coisa sim, assim? ela é Esse coach de profissional? nutrição Ah, é coach de e nutrição. sim, faz um trabalho belíssimo, Legal. aonde ela faz toda uma reeducação alimentar, uma reeducação de estilo de vida, né? Legal. E foi sensacional, assim, é uma cura de dentro para fora, literalmente. Sim, ainda mais num momento difícil, né? No tu momento que eu passou. estava passando, Nossa, precisava desse olhar atento e ela foi fantástica. show, legal. Foi fantástica. Sou extremamente grata. Mas ali, lá atrás, então, trabalhei a full ali por causa dela. Depois eu saí do Chile
Aí saí do Chile, fui para Itália, da Itália para Espanha, não, foi da Itália para Espanha, da Espanha para Itália. Aí depois México, aí depois eu fiquei 1 ano na Ásia, fiz Singapura, Hong Kong, Malásia, Camboja, Vietnã. Nossa. E como é que é esses países diferentes, assim, pra quem chega a primeira vez? Qual que é, assim, que tu olha e diz, cara, eu tô aqui, que país é esse, que idioma é esse? Como é que foi isso aí? Eu sempre amei, eu sempre fui muito curiosa, né? É Eu verdade. vivi esses É lugares. verdade. Eu É vivi diferente. a rotina dessa gente. É verdade. Eu comi o que eles comem, literalmente. E não quem vem aqui e acha que Vai comer. conhece Caxias porque comeu galeto, É, não conhece a cultura não conhece, né? caxiense. É verdade. É preciso muito mais que comer franguinho, né? Comer asinha de Pra frango conhecer, né? para saber como nós somos. E isso eu tenho muito orgulho e sinto muita falta hoje. Se tu me pergunta assim, Gizi, do que tu mais sente falta de modelar? É de viajar, é de estar nos lugares diferentes, É outras culturas, é é outro de, idioma, né? Deve ser muito legal, é né? de sentar numa casa de um mexicano e saber dessa história, sabe? Legal. Isso é muito legal, isso é gratificante. Ou quando eu fui Show. para Tailândia, por exemplo, Pois é, na Ásia é totalmente diferente, né? A Ásia é, totalmente. tipo, ainda na Europa, ainda a gente é meio, né? A Ainda cultura come massa, né? é, Come uma mas, massa pois é. bolonhesa. E Agora na na Ásia tu Ásia, vai comer essa massa com tanta pimenta que vai te escorrer uma lágrima da orelha. pois é, como é que é? Conta pra nós um pouco desse continente asiático aí, que o Eu pessoal tem muita amo. Se curiosidade. tem É? um lugar, se tu me perguntasse em qual lugar tu voltaria, eu te Aham. diria de sem pensar, Tailândia. Eu Tailândia viveria na é. Tailândia, porque é um lugar que tu é feliz com pouco. É aonde tu consegue. Importa muito mais tu ser do que tu Do ter. que ter, né? Por mais que eu frequentava os lugares que o príncipe, que hoje é rei, frequenta, né? Aham. Era muito engraçado porque o rei da época, ele criou até uma lei que as baladas acabariam às 2 da manhã porque Aham. o príncipe era muito baladeiro. E aí o príncipe resolveu criar os afters. E nós estávamos nos afters junto com o príncipe. É, o que era esses after? After eram as festas que aconteciam depois da balada. Depois da balada. Então a Ah, balada entendi. começava às 9 da noite, a gente jantava, curtia uma baladinha que ia até às 2 da manhã. E depois das 2 da manhã criavam lugares assim como esse estúdio que tu olha lá de fora e tu diz que não é um estúdio. E que aí tu entra e tu diz, nossa! Tipo, não acredito Uma que é isso. super festa! Legal. E ali acontecia festa até de manhã. Show. Legal. E o rei ficava enlouquecido. Nunca mais acabava as festas. Nunca mais sabia onde estava o príncipe. Tanto que quando ele foi. A galera já não queria, né? Ele como rei. E quando o pai morreu, ainda gerou um certo burburinho, né? Sim, claro. Mas Imagina, todo não mundo queria. tem adolescência, né? Sim. Todo mundo teve infância na vida. E como é você, tipo, com essa tua aparência, assim, de loira, olhos claros, na Ásia? Onde tu passava chamava atenção ou era normal? Como é que funciona lá? Pois então é bem interessante, porque assim, eu sempre trabalhei muito bem na Ásia, mas em diversos lugares eu trabalhava com lente de contato. Sério? Então eu botava lente castanha. Tá Olha que louco. brincando, pessoal? Isso aí Sim, vocês não sabiam. usava a lente, até posso depois te mandar fotos Isso, manda que depois a que eu gente tava faz com o olho escuro. Porque a gente precisa se parecer com o povo, mas não se parecer, porque o pessoal asiático queria muito ter essa aparência mais europeia, mais americana. Sim, Então, tu olha e tu quer se parecer com aquilo, que é o que acontece nas passarelas, né? é verdade. Por que modelo é cabide? Por que modelo geralmente é muito magro? Porque a roupa ela precisa cair. Aonde a roupa ficar presa, tu vai olhar mais para onde ela tá presa do que para a roupa. Ah, entendi. Então, tu Eu vai não sabia que era por entrar causa disso. uma modelo super encorpada, super sarada, tipo, super gostosa, tu não vai ver a roupa. é Tu vai ver a verdade. mulher. É verdade, cara. Eu não tinha parado pra pensar nisso.
E aí, se tu verdade. vê uma modelo magra, tu pensa, tu olha a roupa e desde a pessoa bem magra até a pessoa mais plus size, ela consegue ter desejo em vestir aquela roupa. Sim, O que entendi. dificilmente acontece do contrário, né? Dificilmente uma Sim, pessoa plus size que estiver carregando uma roupa vai despertar o desejo numa pessoa muito magra. A magra não consegue se ver naquele lugar. é verdade. Interessante, pessoal. Então tá aí mais uma informação que eu não sabia. Louca, né? É. A Por isso gente que só olha quando elas as desfilando. pessoas, por isso que quando as pessoas dizem, ai, vai mudar, hoje em dia todo mundo pode ser modelo. Não. Isso é só para tapar o sol com a peneira. É verdade. Legal, show. E aí, depois desse tempo, tu fica quanto tempo lá e depois volta? Como é que foi essa volta? Geralmente, os contratos, eles são de 3 meses, né? 3 meses. Geralmente, eu ficava 3 meses, renovava, ficava mais 3. Na Ásia, eu acabei ficando 10 meses. 10 meses. Show, legal. E aí, voltava. Geralmente, eu voltava para passar Natal e Réveillon com a família. E aí, quando era dia 9, dia 10 de janeiro, eu já picava a minha mula. Show, legal. E daí tu chega ao Brasil e depois que termina, não digo termina a tua carreira, né, mas eu digo assim, na questão de quando que tu decide assim que diz, passarela, desfile de passarela não é mais pra mim, ou tu continua ainda, como é que Na funciona? Tem verdade, idade assim no eu mundo da acho que moda ou não? existe sim. Existe, é? Até porque hoje a moda está um pouco mais inclusiva, né? Porque sempre vai ter uma mais velha, uma mais gordinha, um mais Hoje então acho que diferente. que nem tu falou mais inclusiva, né? Então ela está abraçando um pouco mais. Mas a carreira de modelo ela é muito curta, ela é como jogador de futebol. Como jogador, Jogador verdade. de futebol, ele tem uma performance boa até uns 30 anos. Depois dos 30, a gente começa a declinar. É verdade. O colágeno já não é mais o mesmo. Com 40 anos, tu já entra aí numa andropausa. O próprio homem Sim, já entra começa. numa andropausa e acaba baixando hormônio, baixando mil coisas. É verdade. A mesma coisa acontece com a mulher, que além de entrar numa pré-menopausa, que me fugiu o nome da danada agora, porque eu não conheço isso. Não quero nem saber o nome desse trem. Mas climatério. Além Climatério. climatério. Nem eu sabia essa palavra. A gente começa a ter essa baixa de colágeno, começa a vir as ruguinhas. E então é diferente. Como é que tu vai estar vendendo? Como é que tu vai vender cosmético se tu já está com linhas de expressão? É mais difícil, É né? muito difícil. É difícil, é E uma verdade. coisa que eu fazia muito quando eu modelava era a campanha da Avon. Tá bom. Da Avon. Olha só. E então, só que assim, vendia cremes anti-age para mulheres de 40, 50 anos, eu com 20 anos, fazendo o que estava passando um creme para manter a pele. E naquele tempo já era, então, o pessoal motivando, assim, não, compra esse. Sempre, né? Isso desde que o mundo é mundo. Porque hoje em dia tá louco, a internet, pessoal, hoje tá mais avançado ainda. Na verdade, o que eu vejo hoje é uma grande overdose, né? Eu acho muito, que né? todos nós somos influenciadores. E todos nós influenciamos todos os dias. E isso não é dos tempos modernos, isso não é de agora. A gente sempre se influenciou pelas bandas de rock, pelos artistas, pelos Isso. atores, pelos filmes. A gente queria ter o cabelo de Brigitte Bardot, a gente queria ter o vestido de Audrey, a gente queria ter o empoderamento de Marilyn, a gente queria ter tudo isso. A gente via nas telas e a gente trazia para a nossa vida. O que acontece é que essa revolução digital ela trouxe isso tudo para nós muito mais veloz. Muito rápido, né? Muito É rápido. aquilo que eu digo até para as crianças, é um bombardeio de informação que eles não conseguem. É aquilo que eu estava falando com meus filhos. Tipo, é um bombardeio de informação que eles não conseguem raciocinar, né? É tipo assim, ó, olha aquele carro branco, daí olha o vermelho, olha o branco, olha a sinaleira. Então, É como um computador com diversas telas Isso. abertas full time. Então, tu não consegue Então, tu raciocinar, tá toda né? hora. E a gente tá toda hora nesse looping, né? É verdade. E isso é bem problemático, né? Não é à toa que a gente tá no mês de maio, onde estamos vendo o maior bombardeio de notícias inúteis que eu já vi nos últimos tempos.
Desde bebê reborn O que a... é bebê reborn aí? As pessoas às vezes não sabem o que é um bebê reborn. Eu não sabia. Eu soube por ela. É aquele bebê, então, realista, né? Que é bacana para os nossos filhos, as crianças gostam. E eu não sei se é tão bacana assim para É as aquele que tu olha crianças. de longe, parece um bebê Parece um mesmo? bebê, Sério? exato. É. Que Esse loucura. mesmo. Ah, não vai dizer que tem pessoas que tratam aquilo lá como, tipo, o bebê como um bebê normal, humano? Essa é a notícia da semana, né? Que E aí a loucura, gente tem cara. diversas janelas para a gente olhar. A gente pode olhar da janela de uma grande loucura, em que as pessoas Também, elas estão fora da casa, e a gente pode olhar por uma janela de que acalenta pessoas que estão com uma enfermidade severa. Quantas pessoas com Alzheimer que tu já viu estarem com o seu coração mais quentinho por estarem com um bebê? Verdade, não tinha pensado nisso. Que aí tem uma depressão, tem um vazio, e que aquele cachorrinho, Supre, né? aquele Supre a gatinho, necessidade que ela tava supre. sentindo, né? Supre aquela carência. Só que a pessoa já não tem mais condições de ter um animal de estimação, de cuidar dele. Mas a boneca traz esse acalento. Verdade. Então, quando um paciente desses entra num consultório em busca de atendimento para o seu bebê reborn, talvez o médico que tenha uma empatia e um olhar um pouco mais atento trate o próprio paciente, né? Acalente essa com pessoa e não que esteja tratando a boneca. Mas são notícias que nos assustam, né? Tanto que eu falei essa semana para uns amigos, eu disse, gente, pega a dica que o mundo acabou em 2012, quando a galera falou aquelas coisas todas, e nós somos uma falha da Matrix. Isso aqui é um teste. Pra A ver se gente está passa. reprovado. Reprovamos já. Eu acho, Ixi, porque aí a gente ferrou. está aí nesse looping. Vai, não vai, vai, não vai. Então vocês estão fazendo teste pra ver, ó, vamos meter uma loucura aqui pra ver se o pessoal Logo, assimila. logo a gente vai de arrasta para cima. É Ou verdade. só os bons estão indo de arrasta para cima, porque só nessa semana foi o Papa, nesse mês foi o Papa, agora foi o Espírita, né? Bastante gente. Nossa, uma galera do bem. Do bem, E nós estamos verdade. ficando, isso é perigoso. É verdade. Mas é que nem tu falou, é um bombardeio de informação, né? Então é informação de todo tipo pra gente conseguir assimilar, pra gente conseguir raciocinar, não é fácil. Não é fácil. E todo mundo querendo vender alguma coisa. É verdade. Até eu vou pegar o gancho. E todo mundo querendo ganhar dinheiro. Então, tipo, tudo, já pegando o gancho, tudo é marketing, né? Marketing digital e tal. Hoje em dia é muito digital, né? Que nem tu falou lá no teu tempo, era mais impresso, era revistas e tudo mais. Hoje em dia é mais digital, né? Sim. Então é uma coisa muito É que a gente louca. está vivendo nessa revolução digital, então não tem como ser diferente. A gente precisa, sim, se atualizar, a gente precisa, sim, ter um controle emocional para acompanhar toda essa evolução e toda essa informação. Saber discernir, porque isso é um grande problema de massa também, né? Que a gente acaba indo com a verdade. boiada. E aí a solidão é tão grande e a vontade de pertencer é tão maior que a gente acaba se rendendo a esse universo de uma maneira errônea. Nós somos a geração mais carente, eu acho, porque nós precisamos de afirmação, autoafirmação o tempo inteiro. Por que as pessoas elas buscam pelo like, né? Sim, Ela é tudo- posta alguma coisa porque ela quer a afirmação daquele povo. Sim, Ela é quer a verdade. palminha, ela quer o coração. É, o coraçãozinho. deixa Quando lá. não ganha o coração, tu não tá tendo aprovação. É verdade. E aí tu te frustra. E aí vem a crescente gigantesca dos inúmeros suicídios, desde adolescentes até pessoas idosas. Tem, Porque né? é um mundo com milhões de seguidores, Sim. mas com zero amigos. Eu acho até assim. Tem pessoas que acham o contrário de mim, mas eu acho assim, sabe? Que eu acho que, tipo, a gente tem pouca informação de suicídios, assim, né? Não pode ter informação de suicídio, Isso, né? não pode ter. Mas aí como é que a gente cobra se a gente não tem dados da população, sabe? É isso que eu fico pensando. Porque, tipo assim, Caxias tem tantos assassinatos. Aparece lá. Mas a gente né? tem um número de, Mas fica meio, acho que fica meio escondido de suicídios. suicídios. Só que tu não pode dizer, hoje
fulano de tal suicidou. Mas eu digo assim, tipo, eu digo, tipo, Porque é mas como daí se tu estivesse incentivando, porque a pessoa, muitas vezes, que chega a esse extremo, ela não quer morrer. Ela só sim, quer sanar uma ela quer dor. ajuda, né? É Ela verdade. quer ajuda. É Ela quer verdade. se sentir importante. Aham. Ela quer ser notícia. Só que daí o problema é que quando tu não tem dados, a população em si não tem os dados, aí a cobrança não é tão severa como seria, né? Tipo, vamos supor, aumentou o número de homicídios. A população, o que tá acontecendo e tal. Agora, Mas isso é tipo, porque a gente sabe? só olha para o que a gente quer. É Isso. só tu olhar quantas páginas de conteúdos maravilhosos nós temos hoje só aqui em Caxias. Pessoas que produzem conteúdo direto para nós, praticamente gratuito, e Aham, que a gente não valoriza. é verdade. Agora, pega essas páginas sensacionalistas que passam o tempo inteiro pregando fofoca, falando besteira, falando bobagem, mostrando gente ensanguentada ou acidente na BR, e em 3 segundos elas estão Disparam, assim. né? E É essas pessoas verdade. elas não estão com nenhum pingo de pudor em mostrar. Por exemplo, se tu sofre um acidente Aham. e tu tá um baita de um presunto lá na via, e aí um cara vem e diz: Olha, aconteceu agora em Caxias. Tananã, tananã. Dispara, né? Cara, ele Dispara. vai bombar no Vai, engajamento. vai. Agora, como isso vai ser para tua família, para os teus filhos, vendo essa imagem que se dissipa Sim. dentro da escola, dentro Por de tudo, todos né? os Por todo lugar, é lugares? verdade. É Será que as meio pessoas incontrolável, né? têm essa empatia? Eu acho que ainda não. A rede Não, social porque nós não. somos extremamente É hipócritas. verdade. Então, tipo, dissemina muito rápido, né? A gente gosta de disseminar desgraça e ódio. E a gente curte isso. E a gente acaba vibrando nessa energia full time. E fazendo o quê? Atraindo mais essa desgraceira para Mais todos coisa nós. negativa, né? É verdade. Até pegando o gancho aqui, a tua filha tem quantos anos? Tem 9. 9 aninhos tem a filha dela. O meu guri tem 12, vai fazer 13. A guria tem 14, vai fazer 15. E eles não ficam só no celular ali, olhando videozinho bobo e tudo mais. Se deixar assim. Passam horas, né? Então, sabe o que eu disse para meus filhos? Em vez de vocês tá olhando videozinho bobos, vocês fazem videozinho bobos, então, que daí estão trabalhando, quem sabe gera uma renda, né? Então, Pois é, mas por isso, a gente tá lançando, né? A gente vai lançar. Até vai ficar nos comentários, pessoal, o, o link do WhatsApp, que a gente vai lançar o YouTube Kids. Sabe o que é o YouTube Kids? O YouTube Kids é onde as crianças vão aprender a fazer vídeos para postar no YouTube e viralizar, né? Então vai ser todo tipo de vídeo. Até o meu filho acabou fazendo um videozinho lá, eu disse pra ele, né? Não, faz um vídeo aí e tal. Então ele fez um vídeo e eu pensei, tu fez o vídeo? Fez. Fui lá olhar e pensei, pô, vai ser um videozinho, né? Primeira vez que tá fazendo. Cara, fiquei assistindo eu, adulto, tava assistindo 20 vezes o videozinho que ele fez, cara. Então era um porque a videozinho. galera tem a manha, né? E um Só que tem videozinho que cuidar contando de 1, muito 2, 3. isso. Era tipo númerozinho, sabe? Tipo, 1, 2, 3. Só que Então, isso tipo, aí é uma coisa que hoje em sabe? dia a gente está num momento em que todo mundo acha que pode ser influencer, que todo mundo acha que pode fazer Sim, videozinho. E que o trabalho do influenciador é fazer um videozinho. E sim. aí, na hora de monetizar isso, chega para mim, teu cliente, o cliente chega para mim e diz: Ai, tu vai cobrar tudo isso? Mas é só um videozinho. Não, não é só um videozinho. Não, É não. pensado, é feito um roteiro, Claro, é claro. feito toda uma produção, é criado 1 milhão de coisas para ter um conteúdo para acrescentar na vida do outro. Claro que sim. E não é permuta que paga o videozinho que o teu filho vai postar. Sim. E as pessoas estão criando um monte de criança, incentivando as crianças a fazer videozinho para ganhar recebido. Sim, E claro isso que não sim. se faz. É. Isso é uma coisa que eu tenho pavor. É. Porque estão prostituindo ainda mais. A gente está num tempo onde a prostituição ficou extremamente banalizada. E a gente está prostituindo, inclusive, as crianças, Sim. de uma maneira que é extremamente prejudicial para elas. É por isso que esse nosso projeto, ele é de vídeos dark, né? Então, o que é os vídeos dark? O vídeo dark é onde a pessoa não aparece, né? Então, as crianças não vão aparecer, elas vão fazer os vídeos e
sem a imagem delas. Elas vão fazer vídeos educativos, os vídeos que as crianças se assimilam, que gostam, né? Não, e a criançada Então, tipo, adora fazer, sim, adora, sim. e tem conteúdos extraordinários por aí. Ah, eu acho excelente quando tu pensa no conteúdo e solta algo extraordinário Sim, algo que para agregue, né? entreter e Agregue, que né? agregue. E isso a gente pode falar em inúmeros conteúdos. Agora, o problema é quando a gente banaliza. Sim, Uma não, coisa não que está tem como, né? extremamente banalizada hoje dentro das redes sociais é a prostituição. Antigamente, quando a minha mãe tinha que se prostituir para botar comida na mesa, era algo extremamente vergonhoso e feio. Hoje em dia, as gurias do job batem palma. Ou então, os pais É mesmo verdade. estão incentivando as adolescentes a criar um OnlyFans para ganhar Ficou dinheiro. meio normal isso aí, né? Tipo, Ou então, quantos casais tu vê por aí postando a intimidade deles para ganhar dinheiro? sim, E aí, isso é bonito? tem milhares, é verdade. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Deus me livre, longe disso. Mas eu acho que a gente está banalizando demais a sensualidade, a sexualidade, a pedofilia. É mil coisas que a gente fala tanto em Deus, a gente vem falando tanto em nome de Jesus, e todo mundo está se convertendo. Está se convertendo para ganhar like e depois vai ali e faz vídeo. Tampem os ouvidos, crianças. Faz o vídeo ali fudendo e aí acha que tá tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí sai por aí de Gucci. Realmente. Eu acho assim que as pessoas às vezes elas querem que tu engula aquilo ali. Né? E a Que tu- gente tá engolindo. que tu Tanto que a acha, gente não, tá isso tu tem engolindo que aceitar isso que aqui, tu tipo, entra nas páginas dessa gente e essa galera tem muito mais views e muito mais likes que eu e tu junto. Nossa, com certeza. Por Tem uns aí mais que tu esteja disparam, né? tentando fazer um conteúdo que agregue ou que divulgue a nossa cidade, a gente não consegue. Tu faz um vídeo onde tu desprende uma energia de diversos profissionais e que tu tem um custo alto para trabalhar isso e tu tem o apoio de 10, 20 pessoas. Aí tu vai lá na página de... Como que elas se chamam? As gurias do job? Pois é, só... Porque elas são modelos, né? Hoje elas são alteram, né? modelo. Elas alteram. Então, tu entra na página das modelos, porque assim, é uma vergonha para mim, que trabalhei, que dediquei a minha vida inteira a ser uma modelo, a estar dentro do perfil de modelo, a ter medidas de modelo, a ter perfil de modelo, não Sim. poder hoje dizer que eu sou modelo. Porque aí eu sou comparada com uma prostituta. É verdade. Enquanto isso, a prostituta é aplaudida por ela sim ser modelo. É que com o tempo foi mudando de nome, né? Não foi mudando Não? de nome. Tipo, Foram começou as com pessoas que puta, foram... Começou com acho que Meretriz. garota de programa, meretriz e tal. Hoje é job, né? Não, o job quem faz é modelo. Ah, é? Modelo sempre usou esse termo, porque como a gente estava na gringa, sim. a gente está fora, falando inglês, e a agência diz, hoje tu tem um job. Aham. E aí tu vai pro job. Mas um job de trabalho mesmo, não de A atos modelo, a sexuais. prostituta hoje, a profissional do sexo hoje se apropriou do termo modelo, porque é mais bonito, né, tu ser modelo. E assim, verdade. antigamente, as profissionais do sexo, como minha mãe foi, elas faziam isso por necessidade, por não ter escolha. Às vezes nem tinham a maior beleza. E a gente sabe Sim. que muitos homens, quando vão para a noite pagar para ter uma mulher, eles nem olham muito para a cara da pessoa. Quanto difícil é tu ser uma prostituta e tu ouvir desaforo e tu ser humilhada na cama por um homem escroto. Porque tu precisa do dinheiro para, às vezes, alimentar uma família inteira. Agora, hoje a gente tem meninas que cresceram em berços de ouro, que foram educadas. É como se a tua filha amanhã chegasse para ti e dissesse: oi, pai, agora eu sou do job. Mas eu te dei tudo. Não, é porque eu ganho dinheiro fácil. Eu posto minha bunda e me pagam Eu sem. ganho muito bem, né? E aí, vale? É assustador isso aí. É ser ou é ter? É verdade.
É propósito? Qual é o propósito que tu tem? Aonde que está o teu valor como pessoa? Aonde que está o legado que tu vai deixar? E tu como pai que incentiva isso, qual é o legado que tu vai deixar para tua família? Pai que incentiva é meio desumano, né? Porque ele tá usando também a filha, dizendo, não, vai lá. Né? Então, tipo, Eu acho que é uma coisa muito danada, sabe? A gente tá vivendo tempos bem difíceis com a internet e eu acho que a coisa daqui para frente é só para trás. E até eu esqueci de te pedir, ali no teu tempo tinha aquela história do Book Rosa ali, que tinha essa história, não sei se é verdade ou se não Sempre teve. Homem verdade, sempre então. quis comprar mulher. Não é de hoje. Bem da E mulher antiguidade. bonita, rico sempre quer comprar. Aham, Porque todo mundo tem seu preço, né? Qual é o teu preço? é verdade. Hoje em Eles dia vão as mulheres oferecendo. também compram os homens. Sim. E tem até uma musiquinha que se cantava, né? Qual que é? Dinheiro na mão, cuequinha no chão. Dinheiro sumiu, cuequinha subiu. Serve pra calcinha também. Ai, tu é uma figura. Sempre teve. Prostituição é desde os primórdios. Tá, pessoal, então agora, já que ela puxou isso aí, agora eu vou fazer a pergunta que eu tinha falado lá no começo, que é uma pergunta Solta, meu indecente. bem. Diga que eu vou me agarrar na balinha. Sei lá, eu acho que eu tô... Eu quero ver se tu vai ter cara pra me fazer a pergunta. Pessoal, Vai, olha no meu olho e pergunta. é que é uma pergunta indiscreta. Indiscreta? Vai, que eu vou até cruzar minha perna pra saia ficar justa. Solta, bebê. Eu tô até ficando vermelho. pessoal. Olha aqui no meu olho. Olha no meu olho e solta, bebê. Tá, pessoal, eu vou fazer. Vou Ai, fazer a que pergunta. medo, gente. Vamos lá, pessoal. Tá, Eu tô gente. soltando o verbo, né? Isso aí vai me dar problema. Tá, eu não sei se tu vai ter coragem de falar ou não, mas você faz programa? Óbvio. Toda semana. Sério? Tagarelando Show, toda terça-feira no YouTube, às 20 horas. Você não pode perder. Tagarelando Wine, pra gente falar de vinhos, pra gente falar de turismo, de enoturismo na Serra Gaúcha. Tagarelando Life, vida, saúde, bem-estar, moda, entretenimento. Tagarelando Friends, eu invado a casa das pessoas mais legais de Caxias para conhecer a intimidade de cada um. A gente conhece o Luciano aqui do podcast, mas como que é o Luciano em casa, com a família, com os filhos? Legal. E Tagarelando Road, aventura, estradeiro, para a gente falar de diversão, viagens. Quer mais programa que isso, meu Show. bem? Legal. Eu quero ver tu aguentar um programa comigo. Nossa. Tô até com medo, pessoal. Chupa, Brasil! Então, pessoal, você viu ali que ela confirmou, ela faz programas, mas vocês não acharam, né, que era outra coisa, né, pessoal? Adoro! Ela é apresentadora também aí, então, do Tagarelando Show, né? Tu viu ali que ela disse um monte ali, deu uma aula pra nós aqui. Então, como é que surgiu essa ideia do Tagarelando, Gi? Então, o Tagarelando nasceu lá em 2018, junto com um grupo de amigos, assim, porque a gente tinha justamente essa vontade de tagarelar. E eu te desafio aí, fala comigo, tagarelar. Fala tagarelando? Tagarelando. Tagarelando, tagarelando, tagarelando. Tagarelando. É um trava-língua delicioso. Isso aí é pra, ó. Deixa eu vou treinar. Pra tu fazer um programa comigo, tu vai ter que ter a Tagarelando. língua solta, meu bem. Nossa, imagina tu falar rápido isso aí. Tagarelando. Tagarelando show. Tagarelando show. Loucura, loucura, Só loucura. devagar, mas eu falo. Vai que rola. E aí a gente apresentava o programa em 4 pessoas. Em 4? Em 4. Mas era um programa aonde? No estúdio? No na YouTube, rua, já. No YouTube já? No YouTube. Aham. A gente já fazia pro YouTube lá em 2018 e era muito bacana. Só que a gente não tinha patrocinador. A gente não tinha apoio. E 4 pobres fazendo junto. É difícil demais, né? Porque O começo é muito difícil. é tudo, muito né, gente? difícil. E as pessoas elas precisam entender que isso aqui é um trabalho. Tem uma estrutura por trás, né? Isso aqui é 24 horas, 7 dias da semana. Isso aqui não é só esse momento que a gente está aqui.
Um podcasting, ele precisa ser levado como um trabalho. E quando tu abre uma empresa, tu precisa investir na tua empresa. É verdade. E tu precisa ter café no bule para iniciar e para Ter um capital giro. ter um capital, né? Para segurar a estrutura. Porque isso tudo aqui custa caro. Sim, é verdade. Não é peidar dormindo, eu vou ali, vou ser host agora. Não, tem todo um pensar por trás. Sim. E a gente tentou, só que como isso não era a nossa fonte, não tinha uma fonte de renda, hoje eu não posso. Amanhã eu não quero. Hoje eu tenho um trabalho, então cancela a gravação. E aí a coisa foi perdendo a estrutura, né? E se perdeu. Aí veio a pandemia, veio o câncer de mama. Eu comecei a fazer muitas lives dentro do meu Instagram e comecei a trabalhar muito com as lives dentro do meu Instagram. Fazia lives também para outros clientes, enfim, mas muito no ao vivo pro Insta. E aí surgiu a ideia, então, de transformar essa conversa em algo mais estruturado, como um podcasting. Então, em 2022, a gente ressurgiu com o Tagarelando Podcast. Daí foi o Tagarelando Podcast. Podcasting, que aí a gente foi para dentro do estúdio, eu e meu amigo Israel Cassol, que voltou a morar em Londres agora. Sério? Olha só. Maravilhoso. Eu vi que tu foi na casa dele, né? Sim, nós fomos mostrar um pouquinho das suas bolsas, né? Porque ele ganhou muita audiência, muita notoriedade quando ele foi consagrado como o Birk Boy. Ele tem mais de 1,5 milhão de euros em bolsas. Sério? Então, tu pensa. É milionário em bolsas também. Em bolsas também. Que loucura. Tá, mas e aí ele foi pra Londres pouco tempo? Faz tempo? Não, ele mora lá. A gente começou a modelar juntos. E aí ele foi pra Itália, foi pra Londres, conheceu um cara lá, se casou. E esse cara era da realeza, enfim, ele é um aristocrata. Então, dinheiro não faltava. Coisa boa. E aí ele veio pra Caxias porque ele estava gravando programa, estava fazendo mil coisas. E o marido também estava passando por umas dificuldades, enfim. E aí a gente criou, então, o Tagarelando Podcasting juntos. Sim, assisti, muito legal. E foi muito bacana. A gente trouxe pessoas incríveis, como a Grace Tianuca, o João Polita, Pablo e Verônica. Teve o BBB lá. Teve o Christian, querido. Né? Christian esteve comigo agora na rádio também. E ele teve ali no shopping, né? Que teve um evento lá que eu tava vendo. Sim, porque ele faz crossfit, enfim. É o nosso crossfiteiro favorito. Quem sabe, se tu quiser aparecer aqui, será bem-vindo. Muito legal. Enfim, e aí o pod foi crescendo, foi crescendo. Só que aí surgiu o problema do marido, que ele acabou falecendo em julho do ano passado. E logo em seguida veio o problema com a minha mãe também, que faleceu em setembro. E isso foi um baque, né? Bastante, Pesa, porque aí tu não consegue ter foco. Né? Não se concentra. Não se concentra. E aí, é o que eu sempre digo, ser pato na vida é muito bom porque tu sabe um pouquinho de tudo, mas não vai muito longe. Porque pato quer voar, não voa, quer nadar, não nada, quer correr, não corre. Mas faz tudo, né? Faz tudo. É tipo polvo, abraça tudo, mas não faz nada. E a gente estava muito assim. E então também não dava. Daí quando terminou a segunda temporada, eu disse para ele, olha, eu tô com essa ideia. Tu topa, tu abraça comigo? Não, Gi, eu não tenho esse tempo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu posso aparecer de vez em quando. Eu digo, não. Ou caga ou desocupa a moita. Ou vamos abraçado aqui. Ou a gente morre abraçado nessa loucura, ou fim de linha. Cada um se bifurca. Daí ele se baixa. Então vamos bifurcar, porque eu não sei, não tem. Então tá. E aí eu peguei e disse, então peguei o Tagarelando pra mim. Se ele vai voltar a ser show. Ele vai ser mais show do que nunca. Legal. E a gente vai ganhar Caxias, vai ganhar o Rio Grande do Sul, e vai ganhar o Brasil, e vai ganhar o mundo. Isso. Porque Caxias, a Serra Gaúcha, ela tem muito
muito para oferecer. Tem bastante, né? A gente tem uma riqueza gigantesca, tanto em culinária, né, em gastronomia. Os melhores vinhos e espumantes Um são polo metal daqui. mecânico, né? O Tudo, segundo segundo maior maior polo polo. do Brasil. Mas a gente tem muito turismo, muito entretenimento, muita belezas naturais, muita coisa bacana que a gente pode mostrar para o Brasil inteiro. E a gente está fazendo isso com grande maestria. O programa está um sucesso. A gente está trazendo personas super importantes. Agora, na última terça-feira, foi um Tagarelando Life para a gente falar da importância da espiritualidade também na nossa vida. Que não basta Nossa. a gente ter coisas materiais, não basta a gente querer ser o influenciador bambambam, ter autoridade. A gente precisa também ter fé. A gente precisa ser mais espiritualmente. A gente precisa recobrar valores. A gente precisa resgatar humildade, resgatar bem-querer, amizade. E para isso eu trouxe o Frei Jaime Bétega para falar sobre a importância da fé na nossa vida. Legal. E o programa está incrível. Sim, Então, eu achei legal porque saiu, né, das quatro paredes aqui. Saiu. Tá itinerante. Tipo, deu asas e voou, né? É isso mesmo. Legal. E a gente tá com apoiadores maravilhosos, falando de coisas maravilhosas, né? A gente esteve no evento Homens na Cozinha e... Sei, faz tempo que tem, né? Eu acho legal isso há aí. anos, teve a... Tem anos já. 20ª, eu acho, edição, faz alguma tempo coisa que tem. assim, Eu agora acho eu não muito tô me legal isso aí. lembrando. Eles fazem uma ação social ali já. Sim, todo dia é uma ação benemerente. Todo o dinheiro é arrecadação, revertido né? para várias entidades. Legal. O povo gaúcho é muito solidário, muito né? solidário. Deu pra ver agora que nós chegamos nessa parte na pandemia, né? Nas enchentes eu acho que a gente pandemia. viu mais. Desculpa, nas enchentes, que foi aqui local. Desculpa, nas enchentes a gente pôde ver. Foi demais, né? Tipo, não era muito divulgado. Cara, mas Caxias, assim, foi, tipo, uma cidade que ajudou demais. Muito. Tipo, não era muito divulgado, mas aqui saía... Não, estava sendo super divulgado. Saiu matérias até nos jornais da Record. Saiu também de na Record, essa eu não helicópteros que saíram. A gente fez nos mobilizamos. Eu falei com um, outro falou com outro falou com outro. A gente conseguiu trazer um helicóptero para Caxias para buscar insulina e distribuir para a galera que estava precisando. E isso saiu uma matéria. Até posso mandar depois para vocês, porque foi junto com a galera do Gotas de Vida aqui de Caxias do Sul que mobilizou tudo isso em prol das crianças com DM1. Show. Porque Legal. Quem tem diabetes tipo 1 não pode ficar sem insulina. Tem que ter, né? Não E pode como faltar. que tu vai manter um insumo que precisa manter refrigerado? No meio de uma loucura que a gente viveu, né? Foi Ontem caos. eu postei nos meus stories que no dia de ontem, há um ano atrás, eu estava como voluntária ali no albergue do Sesc, né? Que o Sesc foi um dos alojamentos que recebeu o maior número de pessoas que ficaram desabrigadas aqui no Vale Feliz e na nossa região, Galópolis, enfim. Sim, mas eu lembro que choveu, cara, acho que uns 15, 20 dias, dia e noite. Eu nunca tinha visto aquilo. Cântaros, E aí eu pensei, pô, essa água tem que descer. Nós estamos aqui no topo do morro, né, na serra. Eu pensei, pô, essa água tem que descer. E o pessoal lá embaixo, não vai chegar aqui e tal. Cara, quando começou a descer aquela água lá, foi um caos, foi rápido. Imagina 15, 20 dias chovendo dia e noite. Tu dormia chovendo, tu abria o olho chovendo, tu dormia chovendo. Uma loucura. Parecia que estavam derrubando baldes. O meu marido dizia, porque eu queria ir. Eu nunca tinha visto. Ajudar, né? E ele dizia, não dá. Aí eu tava no primeiro albergue, né? Ali no... Não me lembro agora o nome. São Ciro, acho que é. E aí pediram, a gente precisa de voluntários para ir a Galópolis. Eu digo, não, pode deixar que eu vou. E aí um dos meninos disse, não, deixa que vou eu. Tá. Quando ele voltou, ele disse, Gizi, que bom que tu não foi. Porque a gente chegou lá no lugar e tal, e tinha, quando fomos ver, tinha uma mão.
Olha só. Não, foi triste Eu demais. digo, ainda bem que eu não fui, porque Traumatiza isso aí, cara, eu sabe? passei um momento Te ali de absorve depressão. a gente Porque absorve eu isso aí. queria ajudar, eu queria fazer mais e eu me sentia de mãos atadas, É verdade. me culpando por eu não ter dinheiro para poder pagar e fazer a algo coisa mais, né? É acontecer, verdade. por não ter força, por não ter um jet ski. Nossa, eu só me culpava porque eu não estava fazendo o suficiente. E até que o meu marido me deu um dia um chacoalhão, assim, uns amigos me disseram, Gizi, calma, porque eu só chorava, sabe? Eu não. Sim, foi muito Foi traumatizante, muito cara. louco, Eu, pra tu muito ter uma louco. ideia, quando eu vi aqueles vídeos assim, vocês não estão sozinhos, estão mandando uma carreta. Cara, isso ali me arrepiava. É a mesma Nossa, coisa que parece era assim, dia e ó. noite a gente esvaziando Isso, carreta. parece assim quando tu tá na guerra, né? Tu tá ali perdendo a guerra, né? Porque era um caos. E aí tu vê que começa a vir aquele exército. Eu fico até Pra ver como emocionado, cara. é. Começa a vir aquele exército e diz: não desista que a gente tá chegando, a gente vai te ajudar. Então foi. Eu chego a me arrepiar. E é nessas Foi horas, muito incrível. que eu acho que a fé, O ela Brasil inteiro tá de parabéns. Tipo, tudo. nossa, cara. A gente vê aí a solidariedade real oficial. E isso é uma coisa que me surpreende, porque nessas horas, e nós tivemos dois momentos, né? Tivemos a pandemia que nos mostrou que nós não somos nada, e nós tivemos aqui as enchentes. Lá para cima tiveram também queimadas, tiveram outras situações que nos mostram que nós não somos nada. E a única Sim. coisa que fica aqui é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente deixa como legado, é aquilo que a gente consegue compartilhar com o outro, fazer o bem para o outro. É o que tu vive com os teus filhos. A única coisa que vai ficar para os teus Os filhos momentos, né? Os são momentos os bons. momentos que vocês viverem juntos, independentemente de bons ou ruins. É aquilo que tu vai cultivar. Não interessa se tu é pobre, se tu é rico, se tu é branco, se tu é preto, se tu é do Ju ou do Inter, se tu é do PT ou é do Bolsonaro. Nós vamos feder igual. É verdade. Vai ter coveiro enterrando igual. A gente vai ter que partir. Vai estar um do ladinho do outro. E aquilo que eu digo assim, que a única coisa certa, a hora que tu abre o olhinho lá que tu nasce, tu já é carimbado. Mais cedo ou mais tarde tu vai partir. É a única certeza que a gente tem. É que somos seres finitos. Isso aí. Até uma certa idade, a gente esquece disso. Por isso que os jovens, eles são bastante aventureiros, né? Ou eram. Não sei essa geração nem se consegue ser muito aventureiro. Mas, antigamente, nós éramos muito aventureiros, né? Porque a gente não tem medo de uma finitude. Sim. Parece que 40 anos são velhos gagás, que está muito longe a gente chegar nos 40. Sim, é verdade. E, de repente, tu já está com Já 40. tá na porta. E, de repente, tu pensa, o que tu vai fazer nos próximos 40 anos? Tu já pensou nisso? Não. O que tu fez até hoje? O que fica? Se tu morresse hoje, o que as pessoas iriam falar de ti? Qual o teu legado, né? Que tu deixou. O que tu deixou? O que tu construiu? Foi uma pessoa do bem, do mal. Em 7 dias, meu querido, a vida segue. É verdade. Vida que segue, amado. Vida que segue. Ninguém vai ficar... Partiu. Pode até chorar da meia-noite às 6. Mas das 6 até às 20 e tal, tem que trabalhar. É vida que Tem segue. jeito, É na labuta. E aí? É verdade. Se eu te disser, tu tem mais 20 anos para viver. Tu tem mais 10 dias. O que tu vai fazer? É verdade. A gente Que louco, né? não consegue imaginar, né? O que a gente Não. faria. Tipo, tu fica meio, tipo, agora eu A faço o gente quê? deixa de fazer um monte de coisa Fica meio porque pode fazer outro abismado. dia. Quantas vezes a gente já ouviu os nossos pais, os nossos avós falando que vou trabalhar agora porque eu quero me aposentar e eu quero fazer as coisas. Por que tu vai começar a fazer as coisas quando tu não tiver mais força? Tiver já se aposentado. Uma pessoa aposentada hoje tá muito bem, tá muito forte, tá muito maravilhosa. Mas e por que tu vai esperar ter 60 anos? Eu, com 40, não tenho a mesma energia que eu tinha aos 20. É verdade. Que eu viajava, e seguia e virava e me adaptava com o fuso horário da mesma hora que eu cheguei. Hoje, quando eu saio daqui e vou a Portugal, porque a minha irmã mora em Portugal, eu demoro no mínimo umas 70 horas para o corpo encaixar na alma. Não consigo. Se eu for para uma balada hoje tomar um porre, meu querido, eu não tenho ressaca. Eu tenho uma doença.
Eu fico Vai tá enferma. desmaiada. Eu preciso ir pro SUS no dia seguinte, preciso ir pro plantão. Preciso de soro na veia. Não tem mais o Não, não é aquela coisa, ai, tô ressaqueada. Não, amado, eu ficar tô ruim doente. mesmo. Eu tô... É verdade. Então, pra que eu vou esperar estar com 60 anos pra começar a usufruir da minha vida? É verdade. Então, É pessoal, aqui, é agora. começar antes do que nunca, né? Então, tipo, A vida é hoje, a vida é aqui, mais é rápido possível. agora. É O que verdade. tu vai fazer com a tua esposa no final de semana? Aonde é que Os tu vai filhos, levar né? ela? É verdade. O dia dos namorados tá chegando, minha gente. Aí, ó, pessoal, presentinho aí pros seus Por favor. cônjuges. É tão bom a gente valorizar a pessoa que tá do nosso lado. Quantas vezes tu diz pra tua mulher, nossa, que gata. É verdade. Que Às vezes a gente acaba com gostosa. essa loucura, a gente acaba, tipo, deixando de lado, né? Mas se uma louquinha verdade. te chamar no Insta e te mandar uma DM, tu vai ficar todo. Tá lá empolgado. Agora, pra tua mulher, tu manda só, já comprou pão? Por que não lavou Oi, a tudo louça? É verdade. Pessoal, tem que dar mais atenção. Né? pros Depois seus chega de cônjuges. noite e querem tesão. Não tem tesão. Tesão é construído na relação. É verdade. A gente precisa de energia gracinha. E pegando foco ali, gente. Olha, ainda bem que tu agora foi foco, porque se fosse gancho, eu já ia te chamar de Capitão Não. Gancho. Agora é o foco mesmo no. Que eu também fiquei bem comovido ali, foi com o teu câncer, né? Tu acabou pegando câncer de mama. Meu ali, então, não, tipo, ele já foi, Já foi, não era graças a meu. Deus. Não é mais dela. Nunca Sai. foi. Nunca foi. Porque Então- quando a gente se apropria de uma doença, ela passa a ser sua. É Tipo, verdade. aí eu tenho a minha renite. Tu vai ter renite pra sempre. Eu acho isso aí é pensar positivo, né? Então, tipo, foi muito assim, que, tipo, emocionante, né? Que tu raspou o cabelo ali e tal. Então, tipo, cara, foi, tipo, parece aquela novela que teve, né? Teve uma novela que teve, né? Raspando E a eu raspei cabeça. o cabelo 2 meses antes de descobrir o câncer. Sério? Sério. Ué, não foi por câncer? Não. Viu, pessoal? Ela enganou a todos. Não foi pelo câncer, porque eu perdi 3 amigas. Sério? 3 amigas pro câncer duas pro câncer de mama e uma que foi a última, que foi por um câncer de células moles. Que loucura. Uma mulher extremamente linda, jovem, e que se apagou como uma vela por causa de um câncer. E uma parte, talvez, que mais impactou a todas foi raspar o cabelo. Por quê? Sim. Porque nós mulheres somos criadas desde pequena com a história do lacinho. Ai, vamos fazer uma xuxinha. Ai, o cabelinho. Ai, que linda. Ai, não corta o cachinho. Deus o livre cortar os cachinhos. O cabelo, ele tá sempre muito presente na nossa vida. Pra mulher, né? Pra É mulher. importantíssimo. E a gente Importantíssimo. pro homem também, senão não estavam todos aí fazendo implante, né, meu bem? Hoje em dia tá mais, mas antigamente o pessoal Aí eu não já dava tô muito até bola, com não. saudade dos careca. O que vai ser da vida sem os nossos carecas? Antigamente o pessoal não dava muita bola. Tem o corte do Ronaldo Fenômeno lá, que deixava só o... Só uma coisinha, mas é personalidade. É verdade. Mas o cabelo, ele traz isso pra nós. Ele dá faz essa diferença, né? Ele personalidade. dá uma diferença enorme. A gente quer conquistar um boy, a gente joga um cabelo, né? Faz todo um charme. A gente tá braba, a gente já amarra o cabelo. Já fica Que é pra furiosa. ninguém grudar nele. A gente tem ele como uma ferramenta de força e de empoderamento. É verdade. Só que nós não somos só isso. E quando eu raspei o meu cabelo foi para dizer, nós mulheres somos muito mais do que só cabelo. Eu tenho a minha sensualidade por ser eu. Eu tenho a minha sexualidade além do meu cabelo. Ou quando tu tá careca, tu não tem tesão. Não tem nada a ver. Não tem Cabelo. nada a ver. verdade. Quando tu tá cabeludo, por acaso tu ficou mais feminino? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A nossa força... Na época eu estudei um pouquinho sobre a importância do cabelo para o povo budista. Por que eles raspam o cabelo, né? E o cabelo, para eles, carrega todo o nosso DNA, todas as nossas dores, os nossos traumas e as nossas vidas passadas. Ai, agora eu me desconcentrei. Do budismo. Falha nossa! E quando eles raspam, eles se libertam disso, porque o budismo, ele traz essa história, né? De
viver com o mínimo. O budista, ele tem 2 roupas, ele anda descalço, ele adora os deuses, ele medita, ele só por ele se basta. Então, ele não precisa, ele faz um voto de pobreza, que ele não precisa de coisas materiais para estar nesse plano. E também não precisa dos traumas, ele não precisa da família, ele não precisa dessa carga. Ele raspa. Ao contrário daqueles que têm os dreads gigantescos. É verdade. Tem e aí eu resolvi, então, raspar o meu cabelo para falar sobre isso. E, surpreendentemente, 2 meses depois, eu recebo um diagnóstico de câncer de mama. Que loucura, pessoal. Aí até saiu numa revista se era acaso, se era cocriação ou se era uma premonição. Eu prefiro acreditar em premonição. Eu acredito que eu não rezo à toa, que os meus anjos, eles não dormem. E que, de alguma maneira, eles tentavam me avisar que algo errado estava acontecendo comigo. E a gente tem muito isso, de não dar bola para dor. Então, quando a gente está com dor de cabeça, toma uma Novalgina, toma um Doril, toma uma coisa, né? Sim. Tá com dor de barriga, toma outra coisa. Tá com qualquer dor, a gente se automedica. E isso vira uma prática. Então, tu já te acostumou que tu tem dor de cabeça. Tu já te acostumou que tu tem dor nas mamas. Tu já te acostumou que tu tem uma dor no ombro. E tu não foi ver que talvez a tua dor no ombro seja um câncer de pulmão, que a tua dor na mama seja um câncer de mama, ou seja alguma coisa na mama, que a tua dor de cabeça seja alguma coisa. E aí, quando tu vai ver, é tarde demais. Já tá muito tarde. Tá muito avançado. E eu, como não gosto de sentir dor, qualquer coisinha eu já estou no médico. E aí eu descobri o câncer de mama super inicial. Ou não tão inicial, né? Porque ele já era grau 2. E então não foi tão inicial assim, mas graças a Deus deu tempo da gente tratar. E passou.